E agora, aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, nós vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana. Para conversar sobre esse assunto, está conosco ao vivo, aqui com áudio e imagem, o diretor global de mobilidade da WRI, Sérgio Aveleda, conosco aqui no Bastidores do Poder. O Sérgio Aveleda já é um conhecido aqui da Rádio Bandeirantes, dos nossos ouvintes, foi secretário municipal de transportes, já trabalhou em outras esferas também da administração pública, sempre na área de transportes, e atualmente, está acompanhando todos os assuntos ligados à mobilidade, por isso em contato conosco hoje aqui no Bastidores do Poder para falar um pouco mais com os nossos ouvintes a respeito de novidades nessa área da mobilidade. Ele que participa da 3ª Conferência Mundial de Ministros de Estado sobre Segurança Viária. Professor Sérgio Aveleda, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez, um prazer falar contigo. Muito obrigado, Pedro. O prazer era meu falar com a Rádio Bandeirantes, com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes aí na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro e no mundo inteiro através da internet. Muito feliz de estar com você de novo depois de um longo tempo. Obrigado, Pedro. Me diga uma coisa, onde está sendo realizada essa conferência mundial aí que o senhor participa, hein? Essa é a 3ª conferência, ela está acontecendo em Estocolmo, na Suécia. A Brasília já sediou uma das conferências. É uma reunião global de ministros de transporte, de infraestrutura de todo o mundo e mais diversas organizações, entidades multilaterais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano, organizações não governamentais como a organização que eu pertenço agora, o setor privado, a sociedade civil, todos aqui discutindo o desafio global de eliminar as mortes no trânsito. Acredito que essa deve ser a principal pauta de um encontro de mobilidade, que é reduzir a morte no trânsito. Há caminhos para isso, professor Sérgio Aveleda? Há muitos, Pedro. Você veja, por ano nós continuamos matando 1.300.000 pessoas no trânsito. Você imagina, Pedro, hoje a gente assistiu uma palestra aqui do diretor global da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, e ele fez uma pergunta que foi muito interessante. Ele disse, foi uma palestra de um diretor da Organização Mundial de Saúde. Ele disse assim: imagina que alguém chega para você e diz que inventou um sistema de transporte maravilhoso, atraente, confortável, bonito, barato, mas mata 1.300.000 pessoas por ano. Se você fosse ministro de transporte, você jamais aceitaria implantar um transporte como esse, um sistema como esse. Mas nós continuamos aceitando esse risco, e isto pode mudar. A Suécia, onde nós estamos aqui, desenvolveu uma metodologia. Quando eu fui secretário em São Paulo, nós lançamos essa metodologia chamada Visão Zero, que é acreditar que é possível eliminar a morte no trânsito. Do mesmo jeito que a aviação trabalha para eliminar a morte na aviação, e ela praticamente eliminou. Você veja que é muito raro um avião comercial sofrer um acidente e as pessoas morrerem, e quando esse evento acontece, é tão raro que todos vocês da imprensa cobrem com muita intensidade. Se eles podem, nós também podemos na área de segurança viária. A cidade de Oslo, Pedro, mais uma informação importante, o ano passado, uma cidade importante no mundo, capital da Noruega, o ano passado ela teve 0 mortes e feridos graves no trânsito. Isso vem demonstrando então para a gente que é possível fazer isso sim. Inclusive numa cidade-estado do tamanho de São Paulo, onde nós temos uma frota enorme de veículos, uma circulação diária de pedestres, de ciclistas, muito acima de outras grandes cidades que já começam a alcançar esses bons resultados, Sérgio Aveleda? Olha, Pedro, para uma cidade como São Paulo, Cidade do México, Bogotá, nós temos que trabalhar, evidentemente que não vai zerar de hoje para amanhã ou de 2020 para 2021. Mas a gente pode ir continuamente reduzindo. E é isso que São Paulo vem fazendo. Há 30 anos atrás, São Paulo chegou a matar 30 pessoas por 100 mil habitantes. Em 1986, foi o pior ano da história de São Paulo. No ano que eu fui secretário, nós alcançamos um número próximo da meta, foi 6,86 mortos por 100 mil habitantes. Baixamos de 30 para 6,86. Você lembra quando o Maluf exigiu a obrigatoriedade do cinto de segurança? Sim, a polêmica. A gente não gostou muito na época, mas isso contribuiu muito para reduzir as mortes. Aí logo depois vieram os radares, a gente também não gostou muito, mas foi 25% de redução de um ano para outro, o radar e mais o novo Código de Trânsito.
Então, São Paulo vem continuamente adotando medidas, independente do prefeito. Isso não é uma questão político-partidária, é uma política de Estado, e é bonito de ver isso, porque vem, ao longo dos anos, continuamente reduzindo. Um ano ou outro pode aumentar um pouquinho, mas é importante continuar atuando para reduzir. Esta visão zero, ela não é utópica, não é no sentido de que nós vamos transformar em zero amanhã, mas ela nos obriga a abordar o problema do trânsito de uma maneira que permite ir reduzindo continuamente. E a experiência internacional de quem já está nesse caminho e até Oslo, que já alcançou, né, esta meta, que pode parecer utópica, mas como o senhor descreve bem aqui, é uma meta que pode ser atingida. Ela passa por sinalização, passa por radar, passa por redução de velocidade. Quais são os principais itens aí discutidos nesse encontro e que podem ser trazidos para esse debate aqui para São Paulo, principalmente? Primeiro, Pedro, é ter a consciência que todos nós erramos. A gente, até no português aí no Brasil, a gente costuma dizer que errar é humano, não é? Não é assim? Sim. Errar é uma característica do ser humano. E quando a gente está dirigindo um carro, nós podemos errar. Aliás, é provável que em algum momento a gente vai errar. Só que este erro não pode condenar à morte as pessoas e nem a ferimento grave. Então nós temos que prevenir o acidente, prevendo que vai existir o erro. Eventualmente você vai se distrair e passar um semáforo vermelho, eventualmente você vai se distrair e ultrapassar o limite de velocidade. Hoje a gente tem o problema do celular. Se o desenho da rua for bem feito, mesmo que a pessoa erre, ela vai bater o carro, mas vai ser só dano material. Então isso implica, evidentemente, em gerenciar a velocidade, especialmente nas áreas que tem pedestres. Pedro, todas as cidades do mundo já estão falando em 30 km por hora onde tem pedestre, onde tem conflito com pedestres. Porque esta é a velocidade que reduz imensamente o risco de morte de um pedestre no caso de um erro do motorista. Então, o primeiro princípio da visão zero é: todos nós erramos. Segundo, nós somos muito frágeis, Pedro. O nosso corpo, o corpo do ser humano, ele é extremamente frágil. Qualquer impacto pode causar danos fatais. Um acidente numa velocidade no trânsito tem o potencial de provocar danos fatais. Nos carros mais modernos, o motorista está protegido. Por isso que vem crescendo proporcionalmente a morte de pedestres. Porque se o motorista tem airbag, tem célula de sobrevivência, o pedestre não tem nada disso. Então nós temos que preparar as ruas para considerar que as pessoas vão errar, isso é do ser humano, e segundo, que nós somos muito frágeis. Então redesenhar as ruas para que a gente tenha mais proteção às pessoas é essencial. Terceiro, envolver todas as pessoas, todos os setores da sociedade que estão no trânsito. Envolver a indústria automobilística para melhorar os estándares de segurança dos carros, envolver os governos para melhorar o desenho das ruas, envolver a sociedade civil para se engajar e ajudar na educação, na proteção, fazer fiscalização. A fiscalização é essencial. As pessoas acham que os radares estão aí em São Paulo para multar. Não estão. Os radares estão em todo o mundo para obrigar você a cumprir a lei. Cumprindo a lei, você protege as pessoas. 95% dos motoristas de São Paulo nunca foram multados. Então mostra que as pessoas aderem ao comportamento. Então é um conjunto de ações, não tem a bala de prata, não existe assim uma ação única que vai resolver o problema da segurança viária. É uma ação contínua que envolve a responsabilização de todos, inclusive dos entes governamentais, mas especialmente saber que todos vão errar e que a gente é muito frágil. Se o erro acontecer, as pessoas não podem ser condenadas à morte por esse erro. Quando a gente fala em segurança viária, é claro que a parte mais frágil dessa relação é o pedestre, mas quando a gente restringe a discussão para a área da rua, eliminando a calçada, sem sombra de dúvida, o ciclista e o motociclista ocupam essa função dos mais frágeis. E aqui em São Paulo nós temos um verdadeiro enxame de motociclistas. O senhor viveu muito tempo aqui em São Paulo, conhece as necessidades da cidade, a pressa que São Paulo tem, né? E a quantidade de, principalmente, entregadores aqui em São Paulo. Queria te perguntar a respeito da situação dos motociclistas, né? Como que isso tem sido discutido aí mundo afora? Há alguma solução para que essa relação entre a moto e o carro, o ônibus e a moto, ela possa ser um pouco mais saudável aqui na capital paulista?
Olha, Pedro, esse é um desafio de vários países do mundo, não é só o Brasil, especialmente os países em desenvolvimento. Nos países ricos, a gente não tem essa epidemia de motocicleta, a gente tem essa epidemia de motocicleta nos países em desenvolvimento. É um desafio com poucas ainda respostas efetivas, não tem o remédio ainda, a solução perfeita. O que a gente observa, evidentemente, reduzir velocidade protege a todos, inclusive os motociclistas, especialmente nas vias, insisto, que tem pedestres. Isolar os motociclistas de vias expressas com velocidade mais altas tem funcionado, não só em São Paulo, como em outras cidades do mundo. O uso do capacete, que no Brasil já alcançou um nível muito avançado, ajuda, evidentemente, a reduzir os danos de um acidente. Uma boa formação do motociclista com um bom treinamento e um bom exame para medir as habilidades é outra maneira de assegurar. A fiscalização sobre a velocidade das motocicletas ajuda muito, mas ainda é um desafio. O que a gente precisa fazer também, Pedro, por que as pessoas estão usando moto? Porque ela é mais barata que o carro e ela é melhor que o transporte público, do ponto de vista de velocidade e de tempo. Se a gente melhorar a estrutura dos corredores de ônibus, a integração entre ônibus e metrô, a última milha, a pessoa ter acesso às estações, aos terminais, a gente chama de última milha, aquela caminhada que você faz da sua casa para o terminal, para a estação de metrô, se ela for confortável, segura, amigável, e o transporte público for acessível, a gente pode ter um movimento da motocicleta para o transporte público. Esse seria um movimento ideal, que as pessoas trocassem o transporte individual pelo transporte coletivo. Não só em termos de segurança viária, também em termos de mudança climática, para reduzir as emissões. Então, investir em transporte público, assegurando espaço exclusivo para os ônibus, para melhorar o tempo de viagem, a confiabilidade, integrar as tarifas, promover ações que possam reduzir as tarifas de ônibus, são medidas essenciais também para a segurança viária. E o motociclista, como eu falei, é um conjunto de medidas e o mundo todo está pesquisando ações que possam proteger os ciclistas, mas nós ainda não temos uma resposta que possa funcionar como uma bala de prata para resolver o risco que os ciclistas correm. O senhor que viaja ao mundo, né? Claro que já percebeu, e eu queria saber se está inserido nesse debate, né? Os novos modais de transporte, a gente vê patinete, elétrico, a gente vê até alguns veículos que a gente nem sabe dar o nome aqui, né? Uma roda, o sujeito bota um pé do lado, outro do outro, se equilibra lá, sai andando. Bom, são várias formas de transporte que acabam surgindo, né? E é normal que a tecnologia vá também avançando nessa área, né? Essa discussão desses modais faz parte dos encontros de segurança viária mundo afora, professor Sérgio Aveleda? Faz sim, Pedro, claro que sim, as cidades todas estão assistindo o aparecimento de, como você disse, soluções que a gente não sabe nem dar o nome, é isso mesmo, provavelmente a gente vai continuar sendo surpreendido com soluções que a tecnologia vai nos trazer para a mobilidade. Tem gente já falando em drone movendo ser humano. Mas vamos ficar no que a gente conhece até hoje, que é a bicicleta compartilhada, especialmente o patinete, que eu sei que é um assunto bastante polêmico. Olha, o que o patinete, eu acho que ele fez escancarar para todos nós é um déficit de infraestrutura para a mobilidade que não seja por carro. Nós não temos ainda nas cidades, em geral, bons espaços para circulação que não seja por carro. E eu não estou falando de São Paulo, estou falando do mundo em geral, especialmente dos países em desenvolvimento. Ainda o carro é merecedor do maior espaço nas cidades, em que pese ele não seja responsável por transportar a maior quantidade de pessoas. Eu tenho circulado, quando vou a São Paulo, sempre na ciclovia da Faria Lima, e é impressionante o conflito que já existe ali, de ciclistas, patinetes, e isso é um bom sinal no sentido de que as pessoas estão optando por fazer a conexão com a estação de metrô Faria Lima por bicicleta e por patinete. Mas ali já é um espaço em que a cidade precisa começar a discutir, olhar para o lado e dizer, já é hora de tomar um pouco mais de espaço para ampliar a ciclovia, para acomodar o patinete e a bicicleta, na medida em que eles são mais amigáveis para o meio ambiente e eles são mais eficientes para transportar as pessoas, gerando menos custos para a cidade.
É claro que a gente está analisando a questão da segurança viária. O patinete, evidentemente que ele tem um risco maior do que a caminhada, mas eu ainda não estou convencido, Pedro, de que ele oferece um risco maior por si só. Eu acho que o que oferece o risco maior é a falta de infraestrutura para as pessoas se locomoverem se não for de carro. Faltam calçadas boas, faltam ciclovias para que as pessoas possam conviver que não seja de automóvel. Então as cidades começam hoje a se mover. Eu acabei de ver uma pesquisa lançada aí em São Paulo de que vai reduzir o número de uso de automóveis. Isso vai acontecer em uma série de lugares. As pessoas vão se mover de outras maneiras. A maneira ideal é transporte público. Essa é a maneira mais eficiente do ponto de vista energético, a mais segura. E fazer a última milha ou a pé, ou de bicicleta, ou se for o caso de patinete, também é uma maneira eficiente. Mas a cidade precisa começar a se adaptar para acomodar essa infraestrutura, para ter infraestrutura para acomodar essas novidades. E a sinalização, para a gente fechar o nosso papo aqui, né? Qual que é a importância que tem a sinalização, seja a placa, seja a pintura de faixa no chão do viário, da ciclovia, da faixa de pedestres, né? Os semáforos, qual a importância que isso tem para a redução de mortes no trânsito? Ela é a engenharia, não só, vamos incluir a sinalização no mundo da engenharia de trânsito, ela é fundamental. A sinalização, ela mostra para os atores que estão no trânsito o espaço de cada um e as regras nas zonas de conflito. O semáforo é um disciplinador de uma zona de conflito, porque você tem o carro e tem o pedestre, ou então duas vias se cruzando. O semáforo regula e diz quem pode e quem não pode passar, em que horas passa. A sinalização horizontal, ela delimita os espaços. Eu sei que aqui eu posso ter um carro, aqui pode ter uma ciclovia, aqui o carro pode virar, aqui não pode virar, e a sinalização vertical, ela orienta e regulamenta o trânsito. Todas são fundamentais. Ela compõe um tripé muito importante da filosofia de segurança viária, que é a engenharia. Quero agradecer ao Sérgio Aveleda, que é um profundo conhecedor, um especialista nessa área de transporte público, na área da segurança viária, já foi secretário aqui de São Paulo de transportes municipal e agora é o diretor global de mobilidade da WRI, a World Resources Institute. Obrigado pela entrevista, um grande abraço para o senhor, espero contá-lo em breve aqui com mais uma vez uma presença na Rádio Bandeirantes para a gente discutir um pouco mais do nosso transporte público e das questões ligadas à segurança no trânsito, hein, professor? Pedro, um forte abraço, professor é você no jornalismo, um abraço à Rádio Bandeirantes e a todos os seus ouvintes, sempre à disposição para conversar sobre mobilidade urbana.